da codificação espírita. Mas, Alisson, aqui a gente segue as apostilas do Wesley. Excelente, formidável, mas aquilo é um norteador, é um orientador. Em nenhum momento ele vai substituir a leitura da obra básica. Emmanuel, fazendo uma ligação, um link com aquela passagem de Paulo de Tarso, que ele diz: leia de tudo e retém o que é bom. Todo mundo conhece essa frase de Paulo. E Emmanuel, no livro chamado Palavras de Vida Eterna, ele diz assim: nem todo mundo tem condições de ler de tudo e reter o que é bom, porque ainda há fragilidade por não conhecer a base para separar o joio do trigo. Então é necessário conhecer a obra. Esse é o estudo sério do Espiritismo, principalmente daqueles que vieram naquele período de Allan Kardec, um pouco depois, mas Emmanuel Filomeno vai falar isso lá na frente. Esse é o processo do amadurecimento. O estudo sério é esse. Mas, Alisson, eu não consigo, obviamente, que a lei divina, e em especial nesses momentos, ele vai adequar a realidade. Ele pode não estar parado, sentado a um birô estudando, porque o ritmo da vida não permite, mas com certeza ele vai conseguir ter um horário, um local onde ele para e estuda. Os espíritos vão ali, vão ajudar, desde que se faça de forma séria e constante. E isso nos dará esse amadurecimento. E aí ele continua: deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos. E a gente vai observar isso. Por quê? Quando eu não estou amadurecido psicologicamente, todo aquele que vier com uma informação diferente daquela que eu quero ouvir, eu vou me apresentar dessas duas características: eternamente insatisfeito e normalmente agressivo em relação àquele que se torna o portador da informação que eu não aceito. E isso gera numa ambiência de centro espírita algo muito negativo, porque sempre vai ter aquela figura que acaba destoando e contaminando energeticamente o grupo. Perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução, pelos arrastamentos de outros invigilantes. Ou seja, ele joga, vamos usar o termo que eu brinco muito, é a famosa semente da discórdia. Ele traz a semente da discórdia e outros invigilantes vão junto, criando toda agora uma turba de indivíduos que deveriam estar vibrando num único ponto para um único ideal. Que a ação maléfica proporciona a intriga e a infâmia, armas mortíferas e de grande alcance, são utilizadas para denegrir os companheiros, lançá-los uns contra os outros, com desgastes de energia e de tempo, mal baratados inutilmente. Não cabe dentro de uma casa espírita, dentro de um movimento como a gente tem visto hoje, situações com esses adjetivos: intriga e infâmia. Não tem como. Se a gente se perceber que a gente está sendo portador ou a ponte para que isso aconteça, é bom levantar as antenas e aquele sinal de alerta, que provavelmente a gente está sendo instrumento desses espíritos que estão se utilizando do nosso ponto de vista, da doutrina à minha moda, para levar adiante a conturbação dos grupos. Embora pregando-se a tolerância, não a praticam. Antes mantém injustificáveis ressentimentos, filhos do orgulho em predomínio e da presunção doentia. Muito cuidado que a gente tem, tá? Com isso aqui. Pregando-se a tolerância, não a praticam, antes mantém injustificáveis ressentimentos. Essa frase de Emmanuel Filomeno, a gente precisa avaliar com muito cuidado. Muito. E eu gostaria de resgatar algumas obras da doutrina, as obras adjuntas, para a gente ir refletindo sobre. Todo mundo deve estar lembrado aqui de um livro que eu acho que quase ninguém leu, chamado O Nosso Lar, de André Luiz. É bom porque a gente só usa a obra assim, então fica fácil, porque quem é espírita deve ler essas obras, né? André Luiz, Manuel Filomeno,
fica fácil a gente trabalhar essa linguagem. Tem uma história que conta o André Luiz, diz esse conto André Luiz, sobre a questão da transformação que houve em nosso lar. Que nosso lar vivia mais muito próximo à terra, inclusive com contrabandos até de alimentos para a espiritualidade. Eu fico imaginando, meu Deus, se eu já estive por lá, eu era contrabandista, provavelmente. Porque quando eu penso em tomar sopa fluídica, estou fora. Eu estou vendo que eu vou precisar passar por aquele processo ali, né, de reeducação do perispírito. E ali a gente vai ver uma balbúrdia, uma confusão muito grande em toda a cidade do nosso lar. Eu estou querendo chamar a atenção, mas Alisson, por que tu fosse falar dessa questão do tipo da mudança de hábito dentro de nosso lar? Porque para muitos de nós, quando a gente fala nisso aqui, embora pregando-se a tolerância, não a praticam, antes mantém injustificáveis ressentimentos. Quando a gente ouve tolerância, e principalmente numa casa espírita que tem muitos trabalhadores, a gente normalmente tem vontade de apontar para alguns para dizer, está vendo? Isso é para ele, era para ele ter mais tolerância. Só que Manuel Filomeno está falando tolerância em relação a manter ressentimentos. Porque se fosse assim, o dirigente de nosso lar tinha sido totalmente intolerante, e ele não foi. O fato de ser intolerante não está relacionado a um posicionamento firme de acordo com a doutrina. Se um dirigente de uma casa mantém-se fiel e prefere não abrir espaço para determinadas situações e novidades, é melhor que assim ele haja, porque ele vai responder a essas aberturas às novidades. É intolerante? Não, ele está sendo coerente. A intolerância que o Manuel Filomeno de Miranda traz é em relação a manter esses ressentimentos, que isso não nos cabe. O que é que o mentor lá de nosso lar fazia? Chama o grupo de revoltosos, manda fazer uma excursão para os planos superiores para aprender como é que funciona. E lá está escrito que não foi uma transformação do dia para a noite, mas que eles acabaram cedendo e viram que o certo era realmente o que o diretor, o governador do nosso lar botou para todos eles. Se existe uma direção e existe uma afinidade com a espiritualidade da casa, provavelmente este está sendo intuído por aqueles que comandam espiritualmente a casa. Mesmo que diante dos nossos olhos isso venha a ser uma intolerância, é melhor não arriscar e colocar todo um grupo a se perder do que simplesmente para agradar a um ou a outro que acha que é intolerante, a gente abrir espaço para determinadas situações que ainda não são pontos pacíficos na doutrina espírita. E a gente vai ouvir o Manuel Filomeno falando isso daqui a pouco, porque as novidades são muitas. E aqueles que estão à frente vêm sofrendo pressões para aceitar determinadas coisas que verdadeiramente não devem. Por mais se exore a necessidade da prática do perdão, da gentileza, da caridade no trato com todos, comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de admoestação que interpretam conforme sua doentia situação, de modo a abrir feridas nos sentimentos debilitados. Às vezes, está uma situação tão tensa que uma frase, uma colocação, a pessoa imediatamente veste a carapuça e é o suficiente para ver todo um processo de conflito dentro de uma ambiência de trabalhadores. O que não pode, o que é incoerente entre trabalhadores que buscam o mesmo ideal. Atormentados pelas paixões servilis, transformam os núcleos espíritas, que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento de sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e de lancharias comuns. Grave. Manuel Filomeno coloca um assunto grave, se não gravíssimo.
Coisa interessante, a gente ouve, todo mundo aqui que é espírita diz assim: o que é uma casa espírita? É um hospital. O que mais? É uma escola. É uma oficina de trabalho. Eu às vezes digo, é um manicômio. O pessoal cai na risa, mas acha manicômio. É manicômio, né? Hospital também é manicômio. Tem um bocado de doido em diversos níveis. Por conta desse nosso passado, que graças a Deus a gente não lembra. Então vamos lá. Qual a atitude que a gente deve ter dentro de um hospital? Respeito, silêncio, cuidado. Não é assim? Se a gente for pensar numa escola, se eu me coloco na posição de uma escola, existe uma diretoria da escola, existe a secretaria da escola, existem os professores da escola, existem os monitores de corredor da escola, existe ordem e disciplina. Porque na hora que a gente vai lendo, a gente precisa estudar. E estudar é isso. É esmiuçar o que ele está dizendo. É ir além. A gente acha muito lindo a história de Chico quando Emmanuel diz a ele: 3 coisas apenas são necessárias: disciplina, disciplina e disciplina. Para ele, né? Porque quando esse negócio começa a cair sobre nós, a gente começa a ver que, rapaz, isso aqui não é uma casa espírita, isso aqui é um quartel. Eu ouvi hoje de manhã numa reunião na nossa casa: meu Deus, isso é militarismo. Minutos antes o mentor já tinha dito: se não quer, tem como sair, né? Óbvio que a gente compreende que a visão daquela pessoa, que aquele indivíduo talvez ainda não conseguiu atingir o que está acontecendo. Mais adiante, na hora que ela perceber, ela vai ver que do mesmo jeito que o diretor de nosso lar aplicou aquela metodologia tão rígida, no momento também se exige uma metodologia um pouco mais rígida. E aí ele diz o seguinte, que a casa deve ser dedicada a isso aqui primeiro. Os núcleos espíritas, os quais núcleos devem ser dedicados ao estudo. Ponto. Vamos parar aí. Uma casa espírita sem estudo, ela passa a não ter suporte de uma espiritualidade séria. Uma coisa é você ser frequentador de uma casa espírita, outra é um trabalhador, que por conta do trabalho não estudar. Tem alguma incoerência aí. Há incompatibilidade. Nem que seja uma mensagem, um livro de mensagens escolhidos, porque nós sabemos que todos temos as nossas variações de tempo, de intelectualidade, de compromisso. Mas quando ele fala estudo, é cada um no seu nível. Eu não posso pegar uma pessoa da alfabetização e botar ela para fazer um curso de mestrado e doutorado. Alfabetização, primeira série. Não notem quando eu falar isso, né? Porque hoje nem isso é mais. Segunda série, terceira série, mas não existe mais. Eu sei que eu estou me entregando, mas mesmo assim, faz de conta que está todo mundo no mesmo processo. Então ele diz, a primeira coisa da casa espírita é o estudo. Ponto. Então a casa tem que ter sim. Tem que ter um estudo de iniciação à doutrina, tem que ter um ética, tem que ter um estudo da qualificação, tem que ter um estudo de mediunidade, tem que ter. Isso é a primeira coisa. Não existe uma casa sem isso. E a casa que não tiver isso, desconfie. Uma vez nós fomos convidados para dar uma palestra em determinada casa. Não. Só que nós tínhamos iniciado a tarefa da orientação psicográfica lá no Jefferson. E aí a pessoa ligou para mim e disse, se você poderia, assim, assado. Aí eu digo, olha, infelizmente nesse dia eu já não posso mais. No entanto, eu me coloco à disposição, se você achar que devo e que deve, eu posso ajudar um grupo de estudo, ser convidado, a gente trabalhar num tema com o pessoal. Não, essa nossa casa não tem grupo de estudo nenhum, não. E é uma casa grande. E eu fiquei sem acreditar. Porque na hora que eu não estudo, eu estou falando doutrina espírita, base, livros sérios, eu não tenho como proteger essa ambiência dessas infiltrações que hoje nós temos. Qual é o meu referencial? Eu sou gordo, eu sou magro. Olha lá, vocês não falaram, por amor de Deus. Vejam lá, falta de caridade. Trabalho danado para perder peso, para alguém dizer que eu estou gordo ainda.
Enfim, o que eu quero dizer é, Alisson, depende do seu referencial. Quando a gente diz que alguém está gordo ou magro, a gente tem um referencial na nossa cabeça de quem é gordo e de quem é magro. Alto ou baixo? Depende. Qual é o meu referencial? Chega alguém solicitando para, olha, vou trazer fulaninho e tal para falar aqui dentro sobre espaçonário e doutrina espírita. Extraterrestre e doutrina espírita. Quem é a peneira? Quem é o filtro? Se eu não estudo, se eu não conheço, fica difícil. E é o que a gente tem percebido. E ele vai adiante, além do estudo, a oração. Oração. Gente, a maioria das pessoas levantou a mão quando perguntei quem era espírita de berço. Ou melhor, que não era. Logo, acredito que muitos que aqui estão tiveram vinculação religiosa com outras bandeiras. Eu fui católico de nascença espírita por opção. Meus pais me levaram para o catolicismo. Nunca me dei muito bem com aquela metodologia, mas respeito aqueles que o são verdadeiramente. Quando a gente entra num tempo religioso, seja ele qual for, a atitude que nós temos nesse tempo é de total respeito. Quando a gente vai para um tempo desse por conta de uma missa de sétimo dia em respeito a uma família que a gente gosta, a um casamento, a vestimenta, a postura, é uma postura de total respeito, contemplação e oração. Por que na casa espírita? Porque a gente não tem um altar, tem uma tribuna? Porque a gente não tem imagens, nem uma classe hierárquica que a oração se esvai, porque a oração não é só palavra. Espírita às vezes é meio no contrassenso. Pensamento é energia. Se pensamento é energia, então também é oração. E aí a gente ouve silêncio, uma prece, né? Não tem essa frase, né? Então o comportamento aqui dentro, a casa espírita é para isso. Seja dedicado ao estudo, a oração chegou. Não tem por que estar tratando isso aqui como se fosse um clube. É isso que ele está dizendo. E aí a gente vai correr para Dramas da Obsessão de Ivone do Amaral, se não nos falha a memória. Me perdoe se eu falhar em alguma coisa, porque é muito livre, é muita coisa, a gente acaba. A gente vai ver o Dr. Bezerra de Menezes falando sobre isso, dizendo que a ambiência espiritual da casa está diretamente proporcional à ambiência daqueles que fazem a casa, através da conduta e do pensamento. Nós teremos um exemplo. Para quem ainda estiver duvidando, eu vou buscar um livro que todo ano eu leio. Todo ano. Começou o ano, eu leio. Chamado Paulo Estevão. É um livro que eu tenho um carinho particular. E ele vai falar da igreja cristã primitiva, de uma delas, que até o fenômeno de voz direta tinha. Pela essência daqueles que compunham aquele grupo. Quando começou as dissidências e a confusão, as vozes silenciaram. Os espíritos não apareceram mais. É a prova concreta de que a oração que Manuel Filomeno está falando ali não é só oração de lá, não. É você entrar aqui com um mini short, um decote imenso. Mas só qual o problema disso? Nós há poucos minutos atrás falávamos que uma casa espírita é um hospital. Opa! Se é hospital, há doentes. E a gente é muito doente na área da sexualidade. Ele vai falar daqui a pouco sobre isso. E aí eu estou lá fazendo a palestra e me aparece uma mulher com uma mini saia, senta na primeira fila. Na hora que eu começo a falar, dá aquela cruzada, porque você vê tudo. Será que o palestrante que está falando também não tem as suas dificuldades, suas más tendências? Será que na hora do passe, de aplicar o passe, aquele decote imenso, e o passista está lá, e o aplicador do passe está lá, e não pode vir a pensar o que não deveria naquele momento? Mas isso é machismo. Não tem nada a ver com machismo nem com feminismo. Tem a ver com respeito a essa ambiência.
Porque a gente entende que se aqui é escola, também é hospital. E um detalhe, há espíritos adoecidos que se utilizam de encarnados, às vezes, para chegar à consumação de alguns fatos e atos, porque eles também desejam ainda. Então, além de ser dedicado ao estudo, é a oração, ao recolhimento dos sofredores, de todas as formas. Porque a gente tem o hábito de achar que o sofredor é só aquele que precisa da cesta básica e da sopa. Se alguém me mostrar Jesus no Evangelho fazendo isso, em certos momentos do sermão onde multiplicou pães e peixes, tirando esses momentos pontuais, a gente não vai ver mais isso. Trabalhadores que trazem suas próprias dificuldades e na hora do trabalho ninguém tem a sensibilidade de perceber que atrás talvez daquela chateação, daquele silêncio de algo, tem alguma coisa. Então esse é o acolhimento aos sofredores, inclusive aos espíritos, e aí entra a questão da mediunidade. Infelizmente tem pessoas querendo enxertar na doutrina práticas mediúnicas que não são compatíveis com a lição de Jesus. Prende o espírito, bota o espírito para não sei aonde. É assim que Jesus tratava? Era isso que ele nos solicitava? É coerente para nós que falamos tanto que a matéria é só uma veste e daqui a pouco a gente tira a veste e entra no mundo espiritual? E agora, porque a pessoa não tem mais um pouco de carne, eu vou tratá-la de forma violenta e agressiva na hora de uma desobsessão? É incoerente, é incompatível. Ou a gente acredita que realmente as pessoas só mudam de estado vibratório, ou então tem algo errado. Porque se a casa espírita é para ser uma casa do caminho, não cabe nenhum movimento de violência, seja qual for. Há santuários de comunhão com o mundo espiritual superior. Vamos lá. Quando a gente vai ver aquelas obras, André Luiz, que apresenta a veneranda falando para aquele público, como é que ficam as pessoas esperando? Todo mundo fofocando, conversando, aquela balbúrdia. Tu viu o que aconteceu? Olha o que aconteceu politicamente falando. Não é isso que acontece. Para a comunhão com o mundo espiritual é necessário essa padronização da vibração. Caso contrário, não tem, gente. E aí Manuel Filomeno vem enfático e diz: transformando em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e no xaria comum, transformar uma casa espírita num clube de futilidades. Eu gosto de Manuel nesse livro não, na obra inteira. Quem lê, eu como gosto muito, tenho a obra inteira de Manuel. E aí você vai ver, é enfático, ele não deixa assim, será que ele quis dizer isso? Não será nada, ele diz. Uma casa espírita não é um clube de futilidade. Aqui não é um local apenas para as pessoas, rapaz, eu já me aposentei, não tenho o que fazer, eu vou lá para o IBV conversar. E nesse processo de conversar, surgem comentários do tipo desairosos, trazendo o mundo para a casa espírita, ao invés de levar a casa espírita para o mundo. E aí conversa de diversos tipos de coisas. Lancharias, convívio para o prazer e de lancharias comuns. Eu não sei se o bebê tem lanchonete, tem? Eu tenho certeza plena que a lanchonete é voltada esse dinheiro para a manutenção da casa, das obras, da evangelização. Provavelmente a sopa, o alimento, enfim, não sei, deve ter alguma coisa relacionada lá. Ora, se eu tenho uma finalidade nobre e abrimos a condição de ter uma lanchonete, aqueles que fazem parte não podem transformar a lanchonete de uma casa espírita numa lanchonete do mundo. Não é porque é um momento de relaxamento que qualquer palavra e qualquer pensamento pode vir à tona. E é o que normalmente os espíritos solicitam de não ter, porque infelizmente as pessoas são invigilantes e a ambiência começa a sofrer influência.
Quem procurar um livro chamado A Luz do Consolador, A Luz do Consolador, de Ivone do Amaral Pereira, talvez se espante com o posicionamento de Ivone. Firme, dizendo às vezes assim, que não seria legal ter, porque infelizmente a deseducação nossa é tamanha que compromete o trabalho da espiritualidade. É óbvio que nós fazemos as coisas ainda flexibilizando, mas em essência ela está certa. E o que mais nos choca não são os frequentadores, porque esses muitas vezes não conhecem o que nós conhecemos, mas sim são os trabalhadores. E é isso que o Manuel Filomeno está trazendo nessa obra. Fique à vontade de falar. Mas, inclusive, assim, a gente olha nessa questão do clube de utilidade. Algumas instituições espíritas que eram várias durante a reunião, durante o trabalho, não fecha livraria, não fecha lanchonete, não fecha bazar. Perfeito. Tudo fica aberto. Muito bom você tocar nesse ponto. E isso é que eu acho que é o ponto-chave. Também. Nada deve estar aberto durante a reunião. Perfeito. Nem tratamento. Nem tratamento. Porque é uma questão lógica. Eu vou falar mais enfaticamente lá na frente, que ele vai tocar no assunto, mas existe um livro de Manuel chamado Telha de Libertação, que fala sobre cura. Né? Quando a gente procura cura, nessa obra Manuel Filomeno traz de forma clara que a maior cura se encontra na alma, porque o corpo só reflete o que acontece no espírito. Então, se neste momento em que nós estamos conversando, revendo nossa conduta, buscando outros valores, não foi importante, o importante é só receber o passe e fazer determinados tipos de coisa, a pessoa ainda não entendeu qual é a proposta espírita. Porque a dor é o que expurga, é o que coloca para fora o que tem de desequilibrado. Então, na hora da palestra, na hora em que todos vêm para ouvir, fecha tudo mesmo. Esse é o certo. Há centros que a gente tem verdadeira agonia. Vai fazer a palestra, você está falando, a pessoa está envidrada no que você está falando, de uma hora para outra tem uma senha. A pessoa levanta, está naquele canto, mexe com todo mundo. É engraçado porque qualquer coisa tira o nosso foco do que é importante. Trabalhos paralelos na casa espírita vai logo em encontro com aquilo ali. A gente precisa do estudo, a gente precisa assistir uma reunião Focado. E infelizmente a gente muitas das vezes, eu sempre tenho comentado isso, a pessoa já se sente bom demais, sabido demais, porque eu faço palestra a semana todinha em diversas instituições e eu acho que eu não tenho necessidade de escutar mesmo a palestra, mesmo estar participando do seminário feito isso. Então a gente precisa, se a gente está tendo um comportamento dessa natureza, a gente precisa ligar esse sinal de alerta e a gente precisa fazer uma reflexão que a vaidade já tomou conta de nós. E muitas vezes a gente vai se perder por causa disso. E se perde. E a coisa que não foi feita para os outros, não. O Espírito foi feito diretamente para nós. Exatamente. De fato, e acontece muito, não é pouco. E aí ele continua. Derrapa-se em relacionamentos de ocasião, que terminam em rupturas abruptas com mágoas e afastamentos das atividades. Olvidados do altíssimo significado da responsabilidade abraçada e dos compromissos firmados antes de Cristo. Nessa proposta, aqui às vezes, desse clube de futilidades e do convívio para o prazer e de lanchamentos comuns, a gente vai ver os reencontros das almas afins. Eu nunca vi um local para ter tanto reencontro de alma afim em centro espírita, em grupo religioso. Um casal de um lado, um casal do outro, quando chega e descobre a outra alma gêmea do outro lado. É raro a gente observar uma alma gêmea quando é um rapaz, uma alma gêmea que tenha 50, 70, 60, normalmente as almas gêmeas estão na mesma idade para baixo. E vice-versa. E ele chama a atenção disso. Que isso se transforma em relacionamentos
de ocasião. E é nesse momento em que acaba desandando, porque a pessoa agora já não está mais na casa, já não é nem pela essência da doutrina, já é para estar com fulano ou com fulana. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, principalmente aqueles que vão à frente dos trabalhos, principalmente aqueles que estão na tribuna, nos grupos de estudo, naqueles que têm a obrigação de estar perto, em especial atendimento fraterno, que tem muita casa que é corresponsável por essas quedas desses nossos irmãos, que pega uma pessoa que fala bem, que tem uma formação em psicologia ou uma formação em uma outra área, que facilita o atendimento fraterno. Desculpa, mas a doutrina espírita ela não é formada de especialistas, mestres e doutores. Manuel Filomeno diz isso em sua obra. Precisamos voltar urgentemente à essência e à simplicidade do Evangelho. A doutrina parece que está sendo formada agora de especialistas, mestres e doutores, ele diz. É necessário o dirigente, aquele que apresenta-se tecnicamente numa melhor condição, de saber no atendimento fraterno como esse quem colocar. Por que, Alex? Porque há poucos minutos nós falávamos que aqui é um hospital e é uma escola. Duas condições de fragilidades da alma humana. Se alguém for resgatar na sua memória, alguém aqui já deve ter se apaixonado ou idealizado a figura do professor ou da professora. É aquele que representa o saber, a segurança, a firmeza, o nosso ideal. No hospital, a fragilidade da mesma forma. Nós estamos frágeis de tal maneira que aquele que se apresenta como sendo talvez uma tora de madeira onde eu possa me abraçar, que flutue, que eu não venha a afundar, é ele a pessoa. Há uma obra de Manuel chamada Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Ele mostra com riqueza de detalhes como é que esses espíritos se aproveitam para envolver os indivíduos. Eles criam um momento, eles criam uma ambiência, eles afastam determinadas pessoas para que tudo aconteça conforme a gente sonha, porque este sonhar já não é um sonho, já é a influência deles. E obviamente a realidade vai chegar logo depois, com a decepção de que aquele príncipe não é tão príncipe assim, e aquela alma gêmea não é tão gêmea quanto eu achei que era. E nesse momento, o que acontece é isso aqui: rupturas abruptas com mágoas e afastamento das atividades. E não é a casa que se prejudica. Ele diz o seguinte: esquecendo ou esquecidos do altíssimo significado da responsabilidade abraçada e dos compromissos firmados antes do berço. Gente, às vezes, eu vou dizer assim, na maioria das vezes, os espíritos, os nossos mentores, têm um trabalho imenso para fazer com que a gente atravesse aquela porta. A gente é difícil, sofre um pouquinho, depois sofre um pouquinho mais, depois sofre um montão. Chega uma hora que eu acho que até os mentores devem dizer: meu filho, você não está entendendo, não. É um trabalho articulado da espiritualidade e afasta-se esses compromissos, o esforço da espiritualidade, para que a gente chegue aqui. Tudo é jogado por terra. Tudo é jogado por terra. Porque a gente não pensa na essência. A gente está pensando em se vincular a uma religião como se fosse outra qualquer. Que importante é vir beber, assistir a palestra, receber o passe e ir embora. A doutrina espírita não funciona dessa forma. A soberba e o falso intelectualismo, a necessidade de variações de comportamento, vem conduzindo expressivo número de adeptos da revelação dos guias da humanidade. As propostas agressivas conforme a sua maneira de entender, e alguns se atreverem a dar nova interpretação às obras da codificação, num alucinado projeto de atualizar a verdade, as reflexões do codificador inspirado pelo Senhor e vaso escolhido para a construção do mundo melhor.
Gente, parece que eu digo, rapaz, quando o Manuel Filomeno escreveu isso, eu acho que ele já sabia tudo que estava por vir. Porque isso aqui é a própria realidade. A soberba e o falso intelectualismo. Necessidade de variações do comportamento. Vem conduzindo expressivo número de adeptos da revelação dos guias da humanidade. Quem é o nosso guia? Quem é o nosso modelo? É interessante, porque Allan Kardec coloca isso para os espíritos, não é os espíritos que diz Allan Kardec. Os espíritos não dizem Jesus é o guia e o modelo. Kardec pergunta quem Deus tem oferecido ao homem para que ele seja o guia e o modelo. Ele tem uma sensibilidade nessa pergunta incomum. E eu gostaria de que a gente esmiuçasse isso para ver o que é que Manuel Filomeno está chamando a atenção. Para que serve o guia? Vou fazer um convite a todo mundo. Eu tive a oportunidade de uma vez de ir para um congresso no Rio, ou seja, hotel, congresso, hotel, eu peguei o avião e voltei para Recife. Eu não conheço o Rio, mas eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, a gente fazer um passeio no Rio de Janeiro, eu sendo o guia. Quem vai? Por que será que ninguém vai? Você não conhece. Não, gente, mas tem tecnologia demais. A gente vive na era da tecnologia. Eu tenho um aplicativo no meu telefone que mostra todos os caminhos. Quem garante? Vão? Não. Então a gente começa a entender o que é o papel de um guia. Quando a gente viaja para um local, é bom quando a gente tem um guia. Por quê? Porque o guia, ele me mostra o caminho seguro. Porque ele conhece o caminho, a palma da mão. Mas não para por aí não. Ele vai passando de pontos em pontos importantes e descrevendo o que é aquilo ali. Ele mostra o que é, de onde vem a história, quais as consequências. E a gente passa a entender toda aquela geografia, toda aquela história. Então esse é o papel do guia. Só que infelizmente tem muitas pessoas que enquanto o guia fala, ou está fofocando, conversando outras coisas, ou está fotografando, ou está se deixando do que o guia está dizendo. É o que acontece com muitos de nós. Todos nós falamos, é guia e modelo. Joia. Mas será que realmente estamos seguindo o guia? Ou esses que agora trazem o falso intelectualismo e a soberba, vem ditando normas no movimento, fazendo com que a gente opte por eles ao invés de passar pela porta estreita e o caminho difícil que Jesus nos trouxe. O modelo nada mais é do que aquele elemento que nos servirá como exemplo de vivência. Isso é o modelo da perfeição. Você pega uma roupa, você bota no modelo para que realce, para que fique bonito. É aquilo que nos dá o interesse de copiar, de seguir. Esse é o papel. E aí, quando a gente vai observar isso, as propostas agressivas, conforme a sua maneira de entender, alguns se atreverem a dar nova interpretação às obras da codificação dos senhores. Vamos falar em termos de ciência. 160 anos no contexto histórico. Sabe o que equivale? A nada. 160 anos foi ontem. A maioria de nós está tendo a primeira experiência como espírita. Como é que a gente quer modificar uma coisa que a gente não conseguiu ainda entender, nem vivenciar? É uma proposta por demais alucinada. Para quê? Para gerar instabilidade dentro das casas. E o pior é que vem conseguindo. Como as pessoas não estudam a base, estudam seriamente a base, quando uma pessoa que aparece com boa fisionomia, com uma boa lábia, apresentando-se vários títulos como sendo especialista naquele assunto, começa a colocar em questão o que o livro dos Espíritos trazem. E esquecemos de que a doutrina espírita ela é feita através da universalidade do ensino dos espíritos e não dos espíritas. Não cabe nenhuma releitura
da qualificação. É o que os Espíritos têm dito. É o que Manuel deixa claro. Num alucinado projeto de atualizar a verdade. As reflexões do Consolador, do Clarificador, inspirado pelo Senhor e vaso escolhido para a construção do mundo melhor. Alucinado projeto de atualizar a verdade. Espera aí, calma. Se é verdade, ela não se atualiza. Às vezes nem estudar a qualificação já querem Perfeito. colocar Uma outra postulado a mais a lei da qualificação. Veja, a gente conhece a espinha dorsal da doutrina através dos atributos da divindade. Quem estuda e entende os atributos da divindade tem uma peneira excelente para fazer a distinção. Uma das coisas que está lá dito: Deus é imutável, as suas leis também são. Deus é imutável e as suas leis também o são. Então não venha querer de baixo para cima impor, porque o caminho é outro. A gente ainda, muitos de nós ainda vive esse processo geocêntrico. A gente não ri, né? Naquela época que a gente fala, quando lê o livro de história, o geocêntrico, a Terra é o centro do universo, e a gente fica rindo. Não era bom rir, não, é bom refletir, porque muitas vezes a gente ainda age dessa forma. Mensurando a verdade divina e a própria espiritualidade como se nós fôssemos o centro, como se a verdade estivesse aqui. Por isso que a doutrina dos Espíritos não veio maculada com as nossas visões. E a gente vai encontrar nesse grupo aqui pessoas que apresentam-se assim com livros, com todo um contexto teórico de doutrina, divagando por entre outras filosofias e tentando enxertar na doutrina o que não cabe, porque a doutrina nesse ponto tem as suas bases bem fincadas. Os princípios não se modificam. Os princípios não se modificam. Dominados pela vaidade, deixam-se outros dominar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral, que os mistificam, assacando acusações indébitas contra tudo e todos que não compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes. É aquilo que nós falávamos no início: os espíritos não são tolos, esses espíritos das sombras. São inteligentes, têm todo o tempo do mundo para estudar, passam a conhecer a doutrina e encontram ressonância, dominados pela vaidade. Deixam-se outros dominar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral. Quantos espíritos não chegam aqui com palavras bonitas e que envolvem? E que o médium não é vigilante para saber separar o joio do trigo e dizer: opa, isso é assédio. Frequentemente o que vai acontecer é o contrário, entra num processo de fascinação. E quando os ditos, os ditos radicais da casa espírita, que chamam a atenção, presta atenção no que está acontecendo, não é bem por aí. A primeira coisa que diz: sem inveja, porque não tem a mediunidade que eu tenho, nem o suporte espiritual que eu tenho. E continua no mesmo caminho, até a queda. Até a queda. Então a gente está sendo chamado a atenção. E aí ele diz: a hora exige atenção e cuidado. Ante um número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras, que aparentam humildade forçada, que são possuidores de ira incontrolável. Manuel Filomeno usa umas palavras muito chocantes, né? De ódio e ira incontrolável. E é engraçado que esses que normalmente vêm com essa voz mansa, com um bom papo, muitas vezes advogam em causa própria. Advogam em causa própria. E como estamos no período de transição, que é necessário que se entenda que quando os espíritos dizem que é a última chance de muitos, é assim: pega nos umbrais, pega aqueles que precisam ter a última chance, porque é uma questão de justiça. É todo mundo ter o mesmo direito, a mesma chance. Joga agora na terra. Por isso que ainda não chegamos no fundo do poço. Ainda não chegamos. Vamos descobrir que o fundo do poço ainda tem porão.
Porque é justo que todo mundo tenha chance. E aí traz para cá, para que tenha essa chance de fazer diferente. Quando a gente fala de umbrais, a gente não está falando, repito, não só são sofredores por questão de ignorância, no sentido da nosso termo, são muito conhecedores de muitas ciências. Traz um cabedal todo, mas não traz um cabedal moral. Quando a gente olha a nova geração, muitos a gente percebe uma inteligência lá em cima, mas ainda precisando de umas rédeas. E é lamentável quando observamos pais que não usam o que tem que usar. Mas isso é outro capítulo. Então, na hora em que ele chama a essa atenção, é para que a gente perceba que muitos desses que estão agora à frente trazem essa voz mansa, fazendo com que a dor, essa dor que às vezes nos leva a ter uma atitude incompatível, ele encontra ressonância naquele palestrante que diz: não, é assim mesmo, porque o amor cobre a multidão de pecados, e a gente escuta o que a gente quer ouvir, então a gente passa a defender com unhas e dentes a visão daquele indivíduo que às vezes tira enxertos da doutrina para justificar a sua palavra. Eu confesso aos senhores que eu tenho muito receio quando eu vejo obras novas por autores encarnados. Por que, Alisson? Porque eu não sei, às vezes é falando em causa própria, é pegando uma coisa aqui, acrescentando outra lá, e traz o que a gente chama de meia verdade. Gente, a meia verdade 1000 vezes uma mentira do que a meia verdade. E tem muita gente sendo arrastada por esses aqui que aparentam sua humildade forçada com a meia verdade. Por quê? Porque em nome da meia verdade, daquela verdade que está só em parte, a gente engole